eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa, nessa tarde quente de terça-feira. Minha São Paulo, de Guilvan Miragaia. São Paulo, berço do meu nascimento, terra de minha infância, que me deu alegrias e me trouxe desilusões. Um lugar imenso de cores multiculturais, num paraíso caótico, com seu trânsito infernal e suas intermináveis filas de espera que dobram esquinas. Minha consolação é saber que nessa imensa cidade maluca encontro um bom retiro, onde posso ter um pouco de liberdade. São Paulo, minha rica cidade, cheia de pobreza, que suporta buzinas desde Opala até Santana, afoga suas mágoas nas enchentes misturadas com o nosso lixo. Ah, São Paulo, minha sampa, a selva urbana que jamais dorme, derramando as suas lágrimas de sangue em nossas poesias. Cidade que, apesar dos defeitos, nunca deixei de amar, mesmo sabendo que talvez o meu amor por ti não seja correspondido. Miragaia, sou sua fã! Eu também, Miragaia! Estamos falando do nosso querido poeta Miragaia, que sempre encontramos nos saraus, aquela pessoa humildezinha, gritando, eu sou seu fã! E poucos de nós sabíamos que é um mestre em literatura comparada, formado pela USP. Para você, Miragaia, meus parabéns mesmo, de coração. O Miragaia é simplesmente um mestre em literatura comparada. Ele não gosta muito que a gente fale do título dele, mas temos que falar, porque ele estudou muito e com esse estudo ele faz essas loucuras que são loucuras de uma pessoa muito inteligente mesmo. Eu tive a oportunidade várias vezes de conversar com o Miragaia, não vou falar muito sobre ele, porque ele pode ficar envergonhado, mas ele é um homem muito inteligente, professor, mestre de literatura comparada pela USP. Pela USP, exatamente. E com vários livros publicados, os livros estão aqui do Miragaia. Ele tem 8 livros publicados. 8 livros publicados. E ele tem várias personas. São várias personas. Nós falamos sempre, tratamos de Miragaia, mas na verdade é o Luiz Loureiro. Para as pessoas que o conhecem como Luiz Loureiro, o Luiz Loureiro tem várias personas, vários heterônimos. Um deles é o Miragaia. Eu já disse para ele que o Miragaia é o que eu mais me identifico. Além de Miragaia, ele também tem outras personas. Mackenzo Kobayashi. Ah, e tem outros. Tem muitos outros. São muito quase na linha do Fernando Pessoa. Mas mesmo assim, é um cara muito legal. É um super professor. E mais uma vez, para você, Miragaia, sou seu fã. Parabéns. E parabéns pelo lindo poema, pela linda ode em homenagem a São Paulo. Bem, voltando às nossas considerações a respeito do substantivo, hoje nós vamos para a nossa 21ª parte. Neste último caso, nós estamos retomando, beleza? Neste último caso, dá-se com frequência a perda da noção do composto, tratado como palavra base, o que facilita que o gênero do composto se regule pela segunda unidade. O pontapé, como nós já vimos no módulo anterior, pontapé. Pontapé. Pode ser que lá no passado fossem duas palavras independentes e se usava o hífen. Agora, modernamente, não se usa mais hífen e no caso do pontapé especificamente, há muito tempo que as duas palavras perderam a sua autonomia, por isso que é tudo junto, sem hífen, sem nada, tá? Pontapé. E a indecisão entre o povo se é fruta, pão, aqui hifenizada, o normal, se o fruta-pão, também hifenizada, com esquecimento do composto. Se o composto está constituído do tema verbal e substantivo, a regra é o composto ter o gênero masculino, singular, o tirateima, ou o tirateimas,
o arranca-rabo, ou o trava-língua, o trava-conta ou trava-contas. Tudo bem? Contrariamente ao gênero da língua, e por imitação inglesa, passou-se a usar decompostos em que o determinante invariável ocupa o primeiro lugar e o determinado o segundo, ficando o gênero do composto regulado por este último. A ferrovia, a aeromoça. Segundo Martins de Aguiar, outro gramático conceituado, considerado como mestre pelo Bechara, por esta porta é que nos chegou o masculino de o cólera morbo. Morbo latino é masculino, e na forma reduzida, o cólera, e não por influência francesa. A passagem ao hoje mais usual e aceito a cólera morbo, a cólera, se deveu à analogia com o processo regular no português. Mais uma vez aqui, vou frisar que, como não temos a definição de sexo, vamos falar sempre a cólera ou o cólera, tanto faz. Tem uma palavra também que vem me chamando muita atenção. Alguns médicos falam de o diabetes, no plural, o diabetes. Provavelmente eles estão fazendo referência à palavra no latim. Mas gramaticalmente nós vamos falar só o diabete no singular, ou a diabete. Tudo bem? Beleza? Não tem sexo, não dá para saber se é homem ou mulher. Falamos indiferentemente o diabete ou a diabete. Beleza? Vamos em frente. Gêneros que podem oferecer dúvida. A. São masculinos. Os nomes das letras do alfabeto, todas as letras do alfabeto, clã, são masculinos. Como já definiu aqui que são masculinos, eu vou o clã, o champanha, o dó, o eclipse, o formicida, o grama, quando se refere à unidade de peso, o jangal, o jangala, o lança-perfume, o milhar, o orbe, o pijama, o proclama, o saca-rolhas, o sanduíche, o sósia, o telefonema, o soma, referente ao organismo tomado como expressão material em oposição às funções psíquicas. Definindo tudo isso, que eu acho que está muito bem explicado pelo professor Bechara, por isso que ele é acadêmico, mas eu vou trocar em outras palavras. Soma pode ser tanto as parcelas, duas parcelas, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4, isso é uma soma, tudo bem? Agora, quando nós nos referimos a essa entidade, que alguns chamam de alma, outros chamam de espírito, pode-se falar também que é soma. Tudo bem? Perceberam a diferença? Então é soma de duas parcelas ou soma referindo-se a essa partícula invisível, que é alma, alguns chamam de alma, alguns chamam de espírito. Tudo bem? Aí vai ser o soma. E nesse caso, soma é uma doença que seja psicossomática. Eu falei besteira, vou me corrigir agora mesmo. Porque na verdade, psique é a alma. E soma é o corpo. Eu acabei de falar uma besteira, mas já estou me corrigindo, tá? A hora que eu falei psicossomática, eu cheguei à conclusão que psique é a alma. Psique, que é a alma ou espírito. E soma é o corpo. Desculpem, já caiu a ficha para mim e eu consegui me corrigir a tempo. Vamos pensar nessa palavra psicossomática. Significa que é uma doença que passou da psique para o corpo. Por isso que fala que é uma doença psicossomática. Ficou claro? Tudo bem para você, Lid? Tranquilo? Vamos em frente. Então aqui explicamos. Vamos em frente não. Agora é a pausa para água. Tomem água também. Gente, água é muito importante para o corpo. Muito importante mesmo. Portanto, tomem 2 litros de água pelo menos por dia,
porque isso vai hidratando, inclusive para vocês que usam a voz, eu sei que tem várias pessoas que usam a voz, é muito importante hidratar as cordas vocais. Exatamente como eu acabei de fazer. Em frente. São femininos a aguardente, a alface, a alcunha, a alcione, a análise, a anacruze, a bacanal, a fácies, a fama, a cal, a cataplasma, a cólera, aqui no sentido de ira, no sentido de a pessoa está encolerizada, está com muita raiva. Nós falamos que é a cólera. A cólera morbo, vejam que aqui ela aparece tanto no feminino quanto no masculino, tá? O coma, não, desculpe, na verdade aqui é feminino, então é a coma, cabeleira e vírgula. Ah, muito bom, aqui ainda bem que ele colocou essa observação, cabeleira e vírgula. Como cabeleira realmente é uma surpresa para mim. Coma em espanhol é vírgula, confere, Elide? Sim. Ok, perfeito. Então, a coma no sentido de a vírgula ou a cabeleira. A dinamite, a eclipse, a faringe, a fênix, a filoxera, a frutapão, a gesta, no sentido de façanha, a libido, a polé, a preá, a síndrome, a tíbia, variante e os nomes terminados em gen. Exceção, atenção para essa exceção, muito importante, personagem, que pode ser masculino ou feminino. Eu confesso para vocês que sempre tive dúvida a respeito dessa palavra, personagem, porque eu percebia que alguns autores, inclusive autores consagrados, tratavam personagem como o personagem e às vezes como a personagem. E isso me deixava bastante na dúvida. Agora não tenho mais essa dúvida. Tanto faz a personagem ou o personagem. Por quê? Tudo vai depender se estamos falando de uma atriz ou de um ator. Certo? Ou melhor, se esse personagem é homem ou mulher. Se for, digamos que seja uma personagem famosa, Capitu. Embora termine com um, nós sabemos que está se referindo a uma moça. Capitu, que é uma das protagonistas do romance maravilhoso de Dom Casmurro de Machado de Assis. Ou o personagem Bentinho, que é o personagem principal, protagonista do mesmo romance. Tudo bem? O personagem Capitu, o personagem Bentinho ou a personagem Capitu. Beleza? Em frente. São indiferentemente masculinos e femininos. Ágape, aqui eu não vou dizer o nem a, porque é indiferente, tá? Ágape, avestruz, caudal, componente, masculino no Brasil e feminino em Portugal. Então, olha que interessante, gente. Componente, para nós aqui, vai ser o componente. Lá em Portugal, é a componente, beleza? Crisma, diabete, gambá, hélice, íris, juriti, igarité, lama, lhama, laringe, mais usado no feminino, ordenança, personagem, renque, sabiá, sentinela, soprano, suástica, suéter, tapa, trama, referido à intriga, e víspora. Víspera, se não me engano, é um jogo de cartas, não? Acho que é um jogo de cartas. Bom, muito bem. Aqui, antes de prosseguir, mais uma vez, vou fazer uma observação. Essa questão do gênero feminino ou masculino, sempre devemos pensar que, como nós não temos a predominância de sexo, não dá para saber se, no caso da alface, se é alface macho ou fêmea, independentemente nós vamos dizer, indiferentemente nós vamos dizer a alface ou alface. Isso vale para todas essas palavras que eu acabei de mencionar, beleza? Prosseguindo, mais de um feminino. Além dos já apontados no decorrer do capítulo, lembraremos ainda os mais usuais. Aldeão, aldeã ou aldeoa, Deus, deusa,
ou deia, que é um termo poético para designar deusa. Diabo, que pode ser diaba, diabra ou diábora. Isso também é surpresa para mim. Elefante, elefanta, elefoa ou aliá. Vamos ver então. Elefante, masculino. No feminino pode ser elefanta, elefoa ou aliá. Javali, pode ser javalina ou gironda. Outra surpresa. Ladrão, pode ser ladra, ladrona ou ladroa. Melro, pode ser melroa ou melra. Motor, pode ser motora ou motriz, no sentido de adjetivo. Pardal, pode ser pardoca, pardaloca ou pardaleja. Parvo, pode ser parvoa ou parva. Polonês, pode ser polonesa ou polaca. Varão, pode ser varoa, virago ou matrona. Vilão, pode ser vilã ou viloa. Uma observação muito importante agora, para finalizar. As orações, os grupos de palavras, as palavras e suas partes tomadas materialmente são consideradas como do número singular e do gênero masculino. É bom que estudes o sim, o não, o re, etc. E aqui eu quero fazer uma última observação a respeito dessa palavrinha que eu escrevi. Eu disse para vocês no módulo anterior que voga tanto valia como moda e valia também como nome de rio. Eu errei, peço desculpas. Na verdade, o nome do rio é Volga. Volga é um rio que fica na Rússia. Tudo bem? Ok, chegamos ao final de mais esse módulo, muito feliz por termos chegado até aqui, ainda temos muitos módulos pela frente, não tem problema, não tenham pressa, porque o estudo, qualquer estudo de qualquer disciplina, demanda tempo. Quanto tempo é necessário para formar um profissional mediano? 4 anos? 5 anos? 10 anos? Quanto tempo é necessário para formar um intelectual? 40 anos? Quanto tempo é necessário para formar um sábio? A vida toda. Portanto, não tenham pressa, tenham paciência. Todos nós nos tornaremos sábios, todos, sem exceção, independente de sermos escolarizados ou não. Com a escolarização, tudo fica mais fácil, porque ninguém vai nos enganar quando nós somos escolarizados. Por isso é importante a leitura, não só dos clássicos, mas também de personagens como o Gilvan Miragaia e outros tantos, que nós temos excelentes autores chamados periféricos. No passado já foram chamados de autores marginais, mas a própria palavra marginais já dá uma ideia não muito agradável. Os próprios autores preferem se chamar de autores periféricos. Eu também me considero, não tenho nenhum livro editado, mas sou um poeta periférico. Por quê? Porque eu estou na franja também dos autores. Os autores consagrados são todos esses que nós conhecemos, mas nós que somos autores periféricos, ainda assim produzimos material de qualidade, assim como o Gilvan Miragaia. Muito bem, chegamos ao final de mais esse módulo. Continuem se inscrevendo no canal, continuem dando seu ok, dando seu positivo, colocando as suas observações, tocando no sininho, e se quiserem, pode me procurar lá no Google como Bispoeta, tudo junto, Bispoeta. Vocês vão localizar todas as redes sociais das quais eu participo, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde e sejam muito felizes sempre.